Dias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal #ECS Matematizando para falar um pouquinho mais para vocês sobre geometria analítica, equação da circunferência, tá? Porque a gente viu anteriormente, né, algumas semanas atrás ali, a equação da reta, retas perpendiculares, né, distância de ponto a ponto, entre outros, e agora a gente vai para a equação da circunferência, que seria o próximo passo da geometria analítica. Antes disso, né, vamos lembrar um pouquinho lá, tá? De se inscrever no meu canal, dar um likezinho, tocar o sininho ali para as próximas notificações de vídeo, tá? Para dar um apoio no canal aí, para a gente continuar fazendo essas aulas aí com empenho e com muita vontade. Vamos lá. Pessoal, antes de tudo, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre a definição da circunferência. O que é uma circunferência? Dado um ponto C fixo do plano, tá? Um conjunto de pontos que dista R desse ponto C, é denominado circunferência. Então essa é a definição geométrica de circunferência. Então, ó, eu tenho um ponto C fixo, tá? Qualquer ponto que tenha uma distância R desse ponto C é um ponto que forma a linha, a curva fechada circunferência, tá? Essa é a definição de uma circunferência de centro C e raio R. Aqui a gente vai falar um pouquinho da circunferência, mas no plano cartesiano. O que isso significa? Eu tenho o centro C, com coordenadas A e B, nessa ordem, né, x e y, e tem um ponto P aleatório da reta, que é esse pontinho P aqui, da reta não, perdão, pessoal, da circunferência, tá? Que ele tem coordenadas x e y na ordem aí das coordenadas x e y aí dos eixos cartesianos aí. Bom, enfim, eu tenho esse cara aqui, raio e ponto qualquer da circunferência. Se eu tenho o raio centro, eu consigo definir esse cara, só que agora a nossa definição é a definição algébrica. Então vamos lá. Ó. Uma circunferência de centro C com coordenada A e B e raio PC igual a R. Raio R, C é a circunferência, tá? Para reforçar a ideia aqui. O que a gente vai falar sobre isso agora? Agora é o seguinte, ó, vamos olhar especificamente esse cara aqui, ó, tá? Esse raio aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou completar esse eixo horizontal verde, vou ligar ele formando um triângulo retângulo. E por que esse cara é um triângulo retângulo, né? Primeiro, esse segmento aqui horizontal, tá, que passa pela coordenada B do y, ele é paralelo, tá? Porque são coordenadas, né, perpendiculares, obviamente que ele vai ser paralelo ao eixo do x, tá? Esse segmento azul aqui, ó, que vai do P até a coordenada x, tá? Ele é paralelo ao eixo do y. Logo, esse cara aqui é 90 graus, pela questão de semelhança, né? Aqui é 90, aqui é 90, tá? Esse cara aqui é 90 graus. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, cateto horizontal, cateto vertical. O horizontal, ele seria x menos a, porque eu estou pegando todo esse cara aqui é x e estou tirando esse pedacinho que é a para sobrar esse segmento aqui, que seria o cateto horizontal. X menos a. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara é o y menos b. Esse carinha aqui, ó. Tá? Vamos lá. Então esse cara aqui é y menos b, que seria o cateto vertical. Tá? X menos a, cateto horizontal, y menos b, cateto vertical. E a partir disso a gente vai para o teorema de Pitágoras aqui, que diz o seguinte. A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Só que a hipotenusa desse caso aqui é o R. R ao quadrado. Pessoal, tá aqui a equação da circunferência, tá? Essa equação é uma equação mais geral, tá? Pra gente falar de circunferências. Se eu quiser expandir esse cara aqui, perdão, pessoal, essa equação é uma equação reduzida para a circunferência. Se eu quiser tornar uma equação geral, é só expandir ela usando o produto notável aqui. Esse cara fica x quadrado menos 2xa mais a quadrado. Esse cara fica y quadrado menos 2yb mais b quadrado igual a r ao quadrado, né? Eu posso deixar só o que está em função de x do lado esquerdo, e o que está do lado direito eu posso passar toda a parte numérica para ter uma equação com duas incógnitas, obviamente, né? X e y ao quadrado, que é uma coisa bem difícil de se resolver em termos de equação, mas na verdade o que a gente vai ter aqui é uma equação da circunferência com x e y, tá? Tá aqui a nossa equaçãozinha, tá? Como eu disse, eu vou até expandir esse cara para a gente dar uma olhadinha, vai ficar um pouco extenso, mas pelo menos para a gente ter uma noção da equação. Esse cara aqui, ó, é a equação reduzida, tá? Que, no meu ponto de vista, ele é melhor de ser usado em termos de praticidade. Por quê? Porque você sabe que aqui é x menos a coordenada do x, aqui é y menos a coordenada do y, que é o raio ao quadrado. Se ele tiver o raio e as coordenadas x e y do ponto C, pessoal, porque isso aqui, ó, é a coordenada em x do ponto C, que é o centro. Isso aqui é a coordenada do y do ponto C, do centro.
tá? Esse cara é o raio da circunferência. Expandindo aquele cara lá vai ficar x² menos 2xa mais a². Expandindo esse cara aqui vai ficar y² menos 2yb mais b², esse cara é igual a r², tá? Então prontinho. Pessoal, lembrando que A e B são números reais quaisquer, tá? Números reais, no caso ali, vão ser números reais fixos para o ponto C, tá? Eu falei qualquer, mas o qualquer se refere a x e y, tá? Na verdade, o A e B vai ser um ponto fixo, então eu vou saber quem é A e quem é B. Se eu sei quem é A e quem é B, eles são números, no caso aqui, reais. O R é um número real, tá? Eu posso passar o A² para lá, o B² para lá, e eu fico com uma equação em função de x e y desse lado aqui. Então vai ficar x² menos 2xa, vou colocar o y² aqui, menos 2yb, e nesse lado aqui ficaria o r² menos o² menos o b², tá? E essa equação aqui, a gente pode chamar ela de equação geral, tá? Então é o seguinte, qual que é a ideia aqui? Tá? Vamos trabalhar um pouquinho com isso. A ideia é você definir uma equação da circunferência, ali ele não fala quem é, então se for uma questão teste, você vai ter que olhar se está na equação geral ou se está na equação reduzida, tá? Mas ali ele dá todas as informações que a gente precisa para determinar a equação da circunferência com o centro no ponto C, 2 em x, 3 em y, e o raio PC igual a 3, tá? Nesse caso, a gente pode até usar essas coordenadas, não teria problema nenhum, tá? Não haveria nenhum problema usar esse desenho para fazer, inclusive até fiz para a gente poder economizar um pouquinho, né, de trabalho. Então vamos só apagar o título aqui e vamos dar nome aqui, tá? Então é o seguinte, ó, o que acontece aqui? Aqui ele dá a coordenada do x pra gente, tá? Só pra gente exemplificar, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E a coordenada do y do centro. Aqui, ali não mexeu nada, né? Eu tô mexendo aqui, eu tô ficando louco. Né? Depois na segunda-feira de manhã a gente fica meio zoado, né? Pra voltar no final de semana, mas vamos lá. Então aqui, ó, o que ele deu pra gente? Coordenadas do centro, 2 e 3. Então aqui seria o 2. E esse cara aqui seria o nosso 3, tá? O raio ele deu? Deu. Nosso raio aqui, no caso, PC igual a 3. Você simplesmente vai lá substituir a equação da circunferência para poder ter ali a equação bonitinha. Então, como que é a equação da circunferência aqui, né? Vamos colocar aqui em cima, ó. Ele é x menos a² mais y menos b² igual a r², tá? Olha lá. Esse cara é o A, que é a coordenada do x do C. Esse cara é o B, tá? Sem problema nenhum. E aí eu só substituo lá. E o R é o raio. Então você vai ter a equação da circunferência bonitinho ali, tá? Vamos ali. Então, para não ficar escrevendo muito aqui embaixo, gente, eu vou usar esse pedacinho da lousa só para a gente poder finalizar o exercício aqui. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, ligando esse cara aqui, tá? Para a gente poder resolver. Então fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio é 3, tá, pessoal? Então vamos lá. Então esse cara fica x² menos 4x, usando o produto notável, né? Mais 4. Esse cara aqui fica y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 9. Tá? Pessoal, aqui já está a equação reduzida. Esse cara aqui seria a equação geral, só que com um pequeno detalhe. Agora eu vou isolar o x e o y do lado esquerdo da igualdade, tá? Então ficaria assim, ó, x² menos 4x mais y ao quadrado menos 6y. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, eu vou subtrair os dois lados por 9, né, para cancelar esse 9. Cancela esse 9 com 9. E ali, tá? Eu passo esse cara para cá, o 4 para cá, menos 4, tá? Essa equação seria uma equação, tá? Geral da circunferência. Pessoal, muito cuidado, tá? Quando vocês verem a equação assim, a ideia é você pegar esse cara aqui e completar o quadrado, tá? Seria a volta. O que é completar o quadrado? Pensar quem é o terceiro termo desse quadrado perfeito aqui, ó, possível quadrado perfeito, tá? Que seria o 4, tudo bem?
Olha para esse cara aqui em função do y. Quem seria o terceiro termo para dar um quadrado perfeito? Seria o 9. Então aqui teria 4 e 9. Obviamente que seria 2 e 3. Tá? Porque o quadrado, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Para poder completar as coordenadas do centro. Então você teria que voltar à ideia. Completar o quadrado desses dois aqui para virar um quadrado perfeito e desses dois aqui para virar um quadrado perfeito. Outra observação muito importante. Esse cara que está sozinho aqui, ó, tá? Lembrando que eu subtraí 9 dos dois lados para poder cancelar esses dois 9 e subtraí 4 dos dois lados para poder cancelar esse 4. Como não tinha nada aqui, ficou menos 4. Esse cara não é o raio, tá? Esse cara, ele apareceu a gente trabalhando com a equação ali e substituindo. Algumas pessoas, tá? Eu não vejo nenhuma maldade nisso. Algumas pessoas expressam a equação geral com uma igualdade, uma identidade nula. O que seria isso aqui? Seria você simplesmente passar esse 4 para lá, você ficaria assim, ó, x² menos 4x mais y² menos 6y mais 4 igual a 0. Tá? A maioria do pessoal escreve assim. Por que eu escrevo dessa forma aqui? Tá? Muitas vezes. Porque às vezes no exercício aparece escrito dessa forma e você teria que isolar esse cara igual a 0 para depois completar. Lembrando que se você pegar esse cara e jogar o 4 para lá, você já tem um quadrado perfeito. Aí faltaria só você descobrir a questão do quadrado perfeito para a variável y. Tá? Bom, pessoal, é isso aqui, tá? Geometria analítica. Não é uma matéria fácil, tá? A gente está na primeira parte das cônicas, que é a parte de circunferência. A próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios, tá? Tem relação de circunferência com circunferência, intersecção, também daria um tema bem legal para falar. Tem também a parte de intersecção de circunferência com retas também que dá para falar, que é bem interessante, tá? Vou pensar de uma forma mais tranquila para a gente poder avaliar esse problema e poder analisar o que é melhor para ser dado, né, para vocês aí nesse momento de pandemia. Que na verdade essas aulas é uma aula de apoio para ajudar a galera aí, né, que está precisando dessa força. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aceito dicas de aulas aí, caso vocês precisem. Então é só ir lá nos comentários e falar, olha, eu gostaria que você fizesse tal aula, tá? Agradeço muito vocês aí. Estou preparando novidades para vocês, tá? Em termos de geometria. Então estou preparando algumas coisas aqui para trabalhar com construções geométricas usando softwares e tudo mais. Em breve espero trazer para vocês essas novas tendências aí, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês e até mais.